tem que acontecer para que você viva, entre dentro dessa dinâmica de prosperidade genuína, é você entender que Deus, o teu Pai, Ele quer que você prospere. Você entende? Porque não existe fé desconectada da vontade de Deus. Tua fé não cria nada, nem tampouco manipula Deus. A tua fé é a junção de forças entre você e o Pai. A tua fé é aquilo que manifesta o que Deus já quer. Eu queria pedir que você não vá agora não fazer a oferta, não, receba a mensagem. Muitas pessoas têm falhado porque elas têm feito mecanicamente. Sabe, eu estou subindo aqui, cara, por causa de testemunhos que eu tive nessa semana. E tenho que falar para você, nós vivemos na graça. A Bíblia nunca disse que você é descendente de Davi, nem filho de Salomão, porque quando Davi pecou, o filho dele morreu. Você é descendência e filho de Abraão, diga aleluia. Porque esse cara, ele viveu antes da lei. Não tinha uma única frase escrita quando esse cara viveu. Esse cara viveu, e sabe o que Deus diz mais para frente? Diz, como teu pai Abraão, que obedeceu cada uma de meus mandamentos. Eu digo, como? Não tinha nenhuma palavra escrita. Porque sabe, cara, na lei, o dízimo era obrigado, era um mandamento. Mas na graça, ele é uma inspiração que nasce do amor. Eu quero que você entenda isso. Por isso que você precisa ter a conexão da verdade para que você faça fundamentado. E Deus tem me incomodado, sabe? Porque às vezes eu falho nisso aqui na igreja. Por que que eu falho? Porque para mim já é tão normal, já é uma vida, que para mim não tem mais nenhum tipo de mistério. Chegou o dinheiro, eu mando. Chegou aqui no altar, eu mando para a igreja do meu líder. Chegou na minha vida, eu mando para a igreja do meu líder. E eu não quero saber. Eu não quero saber. Isso é tão louco para mim, que eu estava falando ontem com um membro da igreja, dizendo, cara, eu não posso nem aplicar dinheiro mais. Por quê, pastor? Porque eu aplico dinheiro, aí o dinheiro rende lá 1,3% ao mês, e quando eu resgato para minha conta, eu sou constrangido a dar 10%. Você entendeu o que eu disse? Constrangido. É de dentro. Pastor, mas eu não concordo, eu acho que isso está errado. Vai para o inferno. Isso é um relacionamento meu com o Pai. Você entende isso? Eu preciso que você pegue isso. Não é lei mandando eu fazer. É um constrangimento meu com o Pai. E não tem como eu viver de outro jeito. E aí pessoas ficam assim, confusas. Eu estou falando isso para vocês de testemunho, porque eu vou lidando com as pessoas. E o diabo, ele é mestre em enganar, entende? Isso é uma vida. Quanto mais tempo a minha vida abençoada será proporcional ao tempo que eu ando com Deus em fidelidade. Posso ouvir um aleluia? Ah, pastor, mas eu já sou dizimista, ó, 5 meses. Eu digo, ô infeliz, 5 meses não nasce nem alface. Você está pegando, cara? 5 meses não nasce nem alface. Pastor, eu sou dizimista e eu não entendo como é que eu estou passando por isso agora. Eu não entendo como é que eu tenho essa dívida. Desculpa, filho, você é dizimista 5 meses. Essa dívida não é do tempo que você é fiel. Essa dívida você é do tempo que você era ladrão. Você entende, você pega isso. Porque o diabo, ele é perito em enganar as pessoas. Ele quer que você tire o remo de dentro d'água, porque ele vai impedir você de ver o que vai acontecer lá na frente se você continuar. Se você prestar atenção, eu estou indignado. Sabe por que eu estou indignado? Porque ninguém pode duvidar dessa palavra que eu prego, porque ela é tudo que eu tenho. Eu não tenho papai, eu não tenho mamãe, eu não tenho herança. Mas eu tenho essa palavra. E eu tenho tudo. E tudo que eu faço prospera, cara. E onde eu ponho minha mão, floresce. E onde eu ponho meu pé, enriquece.
Pastor, eu ainda estou passando muita luta. Você ainda não me levou na sua empresa. Pega. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu fui falar com fulano que eu queria saber como é que ele faz o dízimo. Eu digo, quando você estiver na luta, peça para o fulano te ajudar também. Não, pastor, ele não tem como me ajudar. Filho, eu só sigo aquela palavra divina. Porque tem senhores de 10, tem senhores de 100 e tem senhores de 1000. E eu não estou aqui para me meter em como fulano faz, cicrano faz, como você faz. Eu tenho que entender como eu faço. Sabe por quê? Porque quando levantar a onda no horizonte e quando a tempestade soprar no meu barco, só Ele pode me ajudar. Então eu só vou andar como Ele diz que eu tenho que andar. E eu estou pouco me disse, pastor, mas o fulano é podre de rico. E você sabe? Você já calçou os sapatos dele? Você sabe como ele dorme? Como está a sua casa? Você sabe como, mais grave, como será o amanhã dele? Você não sabe. Você entende? Eu só sigo aquele cara. Sabe por quê? Porque eu provei e sei que ele é fiel. E na hora que a chuva cai, na hora que o vento sopra, é ele que está ali andando sobre as águas na direção do meu barco, desde que eu não tire o remo de dentro d'água. Desde que eu tenha banana saudável na minha fruteira. Alguém pegou? Hã? Então pouco me importa, porque olha, tem senhores de 10, senhores de 100, senhores de 1000. Algumas pessoas chegam e questionam, ah pastor, mas fulano é dizimista fiel, e eu não vejo ele rico. E eu digo, você não vê? Espera aí, senta aqui comigo. O cara mora na casa dele, o cara não deve 1 centavo. O carro dele é quitado. O cara completa a faculdade que ele sonhou. E por onde ele passa é honrado. E ninguém pode cobrar R$1 dele, porque ele honra o nome dele. Aí eu digo assim, você tem isso? Eu acho que o cara é rico. Posso ouvir um aleluia? Cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. E eu quero que você aprenda a se relacionar com Deus. Porque é Ele quem nos dá o parâmetro de como fazer. Você está entendendo? Ah, pastor, é porque eu tenho uma empresa, aí eu trabalho, aí eu faço, aí eu tenho que pagar, aí eu tenho imposto, eu tenho custo, e aí eu queria saber, pastor, eu dou do líquido ou eu dou do bruto? Eu não vou te responder, irmão. Eu não vou te responder, eu não posso te responder. Por quê, pastor, você não pode responder? Porque, filho, se você tivesse convicção, você não estaria nem me perguntando. E se você está me perguntando é porque seu coração não está legal. E se o teu coração não está legal, essa fé não vai funcionar, você está suscetível a ser destruído. Você está pegando? Eu espero que você pegue. Porque as pessoas... Eu vou ensinar novamente, pastor, mas não dá, a conta não fecha, porque eu tenho uma empresa de serviço, depois que eu pago os funcionários da limpeza, e aí eu tiro tudo, aí quando eu vou dar, aí a conta não fecha. Eu digo, é porque você está fazendo de Deus um mendigo, e você quer dar para Deus o que sobra da ponta, e Deus nunca vai receber da ponta, Ele vai receber da cabeça. Você entende? O que eu faço custa 15 mil, só que eu tenho que dar a primeira parte ao meu Deus, que é 1.500, então é 16.500. Ah, pastor, é mais caro do que o dos outros. Agora é responsabilidade dele trazer o cliente. Mas o meu Deus é envolvido no meu negócio na cabeça, não é no mendigo que recebe o que sobra. Ele está envolvido no cálculo do meu trabalho. E eu só faço se ele estiver envolvido. Pastor, mas fulano não pensa assim, cicrano disse que não. Cara, segue o que está escrito na palavra. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia,
É a primeira citação, Gênesis 14, verso 18. Põe aqui. Diz assim, é a primeira vez que ela aparece. Só que eu quero te lembrar que a gente está em Gênesis. E quem está aqui como coadjuvante, como quem está aqui é Abraão. Porque Moisés ainda não nasceu, ainda não existe lei, não tem nenhum livro escrito. E Abraão está ali se relacionando com Deus como nós, pela graça. E diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Vai vendo, vira. Abençoou ele Abraão. Sim, sempre o maior abençoa o menor. Pegou isso? Eu queria que isso servisse para a tua vida, sabe por quê? Porque às vezes a gente está discutindo aqui, ó, pai, e aí eu estou tentando provar que sou maior, ele está tentando provar que é maior, mas na ótica bíblica, sempre o maior abençoa o menor. Deus te abençoe, cara. Acabei de ser maior. E diz assim, que possui os céus e a terra, vira mais um. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus adversários nas tuas mãos. A primeira vez que aparece a palavra dízimo, e está escrito assim, e de tudo, você pode repetir comigo, diga assim, de tudo, vai, repete comigo, de tudo, de novo, diga, de tudo, muito legal, pastor, é do líquido ou é do bruto? Primeiro eu pago o imposto ou primeiro, tire suas conclusões. É você quem tem que tirar. Se você está querendo cumprir uma regra, eu te aconselho a nem fazer. Mas se você entender o relacionamento, amor, então você segue o que está escrito. De tudo, Abraão pegou. Você sabia que a primeira fortuna que Abraão ganhou? Sabia que esse cara saiu com 318 homens para outra cidade? Sabia? 150 milhas, ele saiu andando para ganhar uma guerra contra 5 reis, voltou andando, algo impossível, só Deus. Quando ele chega aqui, ele se rende e pega daqueles despojos, a parte de ouro, calcula quanto vale cada boi, transforma em ouro daquele despojo, e ele entrega ao representante do Deus Altíssimo. Que legal, né? Ele entrega e diz assim, eu reconheço que só por causa dele eu estou aqui, e eu o honro com a melhor parte da minha vitória. Essa é a primeira citação da palavra dízimo. É daqui que nossa vida tem que ser dirigida. Você compreende? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Agora vira mais um. Então disse o rei de Sodoma, aparece Bera, o príncipe das trevas, é um exemplo de Satanás, o príncipe de Sodoma, a terra sodomizada. Ele aparece e diz para Abraão assim, não, eu sou melhor do que Deus. Só olha, qualquer semelhança disso com a tua vida, cara, cuidado. O príncipe das trevas aparece e diz assim, ei, eu sou melhor do que Deus, vamos fazer um negócio? Tu fica com a grana e me dá as pessoas. É louco, né? Leia lá. Fica com os bens e me entrega as pessoas. Você está pegando? Vira mais um. Abraão respondeu, não, cara, ouça isso. Olha só a tipificação da palavra. Olha o que Abraão diz para Satanás. Na hora que eu entreguei o meu dízimo ao Senhor, eu levantei minha mão a ele e o declarei meu Deus. Olha, esse é o significado desse texto em hebraico. A hora que eu entreguei o meu dízimo ao Senhor, eu levantei minha mão a ele e o declarei ele o meu Deus. Sabe, filho, daqui eu tiro a minha conduta, daqui eu tiro aonde eu quero chegar. Aqui é o combustível da minha pessoa, da minha certeza e da minha fartura, da minha riqueza. E eu quero te dizer que eu estou pouco me lixando se Bill Gates é dizimista ou se ele não é, se o Silvio Santos é dizimista ou se ele não é, se o pastor da igreja tal é dizimista ou não é. Eu estou pouco me lixando, não quero saber. Meu relacionamento é com Deus. Porque na hora da luta e da tempestade é Ele quem vem me acudir. Vou te contar um testemunho. E é interessante, eu corri, chamei o mestre André ali atrás, porque ele é advogado, que eu disse, mestre, olha direito esse processo aqui para eu dar o testemunho. Lá em outro prédio,
em outro prédio. A igreja ela é isenta de IPTU, por uma lei municipal de São Paulo. Nosso contador entrou com processo e botou lá o CNPJ, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Pastor, ok, me mandou o protocolo, ok. 6 anos atrás. Estou isento. Quanto era por mês o IPTU, pastor? 6 mil. 6 anos depois, por ano, 6 mil por mês, por ano você está falando de 72, com juro 80. 6 vezes 8, 48. A dívida era 530 mil reais. A prefeitura liga e diz, o prédio será leiloado. Eu disse, não pode. O prédio é meu, é nosso, não pode ser leiloado. Mas aí me mostraram, está aqui. O que aconteceu? Rapaz, no último correr do processo, a prefeitura identificou que o prédio estava na categoria de industrial. E prédio industrial não pode ser isentado. E o contador comeu bola, abandonou a causa. Liguei para o procurador, o cara do prédio, e disse, fique tranquilo. Porque a igreja ela tem um recurso para um projeto social, que é mandar Bíblias para a Ásia. Que eu sempre tive isso no coração. Mas se eu tiver que pagar, amanhã eu saco o dinheiro e pago, porque eu sou um homem de Deus. O cara disse, tá bom. Aí a gente entrou na justiça, com mandato de segurança. Hoje, agora, antes de eu descer, posso ouvir um aleluia? Chegou no meu celular, plim! E aí chega assim, olha, aleluia, pastor. O juiz deu mandato de segurança a liminar para a prefeitura estar proibida de te cobrar. Você ouviu um glória a Deus? Todo mundo disse para mim, é impossível, pastor. Ninguém ganha da prefeitura. Ela que dá as cartas na mesa. Eu disse, mas você não conhece o meu Deus. Eu sou um dizimista. Você entende? Nessa hora, quem faz de um jeito e quem faz de outro não pode me ajudar. Você concorda? Mas aquele que eu segui, ele pode. Eu testemunho que o filho dele vive. Cada vez que eu trago o dízimo de tudo que chega na minha mão. Tudo que chega na minha mão. Semana passada eu dei um dízimo bastante estranho. Sabe qual foi? Chegaram 54 cestas básicas dessa prefeitura que eu derrotei na justiça. Entregou aqui 54 cestas básicas. Cada uma custa R$120. Conta rápida. 7 mil reais. Eu peguei 700 e mandei para o meu líder. Ele nem tem uma obra social. Sabe quantas pessoas chegaram no meu ouvido e dizem assim, pastor, você sabe o que é isso? Nem Deus vai se agradar, porque o senhor está tirando da boca. Sai de perto de mim, Satanás. Isso é uma dinâmica que eu tenho com ele. E eu sou protegido por causa disso. Mas essa proteção, sabe, gente, não é só quantidade de dinheiro, não é só carro, é minha família, é meu ministério, cara, é minha autoridade espiritual. É a revelação da palavra no meu coração. É eu sentar com uma pessoa, conversar com ela e paz invadir o coração dela. É os céus abertos sobre minha cabeça. Você compreende isso? É ninguém me roubar. É ninguém me fraudar. É Deus entrar no meio e recuperar até o que está perdido. Posso ouvir um aleluia? É o cara no meio da tempestade. Então pode ter certeza que hoje eu vou botar o remo na água de novo. E amanhã eu vou botar o remo de novo. E depois da manhã eu vou botar o remo de novo. E se vier tempestade eu vou continuar com o remo dentro d'água. Até ele vir me buscar. Amém? Que Deus abençoe tua vida. E que você possa amadurecer nessa área. Tem senhores de 10, senhores de 100, senhores de 1000. Tem prosperidades para quem tem o dom de ser coluna. Cara, quem tem o dom de ser coluna serão as pessoas mais ricas do planeta. O dom daquele cara que é o financiador de igreja, que o dízimo dele abre igrejas.
não pode ser pouco. Era Salomão. Tem a prosperidade daquele que tem um sonho, é uma ferramenta. É outro nível de prosperidade, como eu acabei de descrever. Realizado, concluído, honrado, seguro, estável, feliz. Você entende? Você está pegando? Tem vários níveis de prosperidade, portanto, não avalie a prosperidade do outro mensurando a sua, porque você pode estar se roubando. E também não questione como o outro faz. Legal? Porque quando você faz, é um ministério que Deus te deu. Vou só te mostrar a passagem mais complexa da Bíblia, sabia? Eu sou um tradutor. E eu quero te dizer que até hoje não se chegou numa conclusão desse verso. Hebreus capítulo 7, verso 8. Até hoje não se chegou numa conclusão desse verso. Que diz assim, aliás, aqui... E Paulo escrevendo isso está falando do tempo dos homens, dos levitas. Ele diz, aqui nesse tempo, são homens mortais que recebiam os dízimos. Eram os levitas. Porém ali é uma forma, um hebraísmo, ele está falando agora, esse ali significa nós, a igreja. Ele diz, quem recebe é aquele de quem nós testemunhamos que vive. Cara, isso é muito louco. Porque tem imbecis e teólogos por aí que dizem que não existe o dízimo no Novo Testamento. Eu digo, cara, deve ser maluco. Abraão é Novo Testamento. Antigo Testamento é só de Moisés a Jesus. Abraão é Jesus. É o patriarca nosso. A Bíblia nos chama de descendência dele. Você entende? E isso é transpassado. E diz assim aqui. Agora veja, quando você usa o tipo disso oculto no hebraico, Gênesis 45, 23. Põe aqui para mim. Então, José do Egito, agora depois da prisão, era governador de toda a terra, e ele é um tipo de Jesus, o filho mais amado, que foi mandado para uma terra distante para ser traído, caluniado, açoitado, castigado, e depois ele se levanta honrado como salvador do seu próprio povo. Diga comigo, Jesus. Agora ele se revela para os irmãos e diz, também José, está falando dele, enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito. 10, diga 10. É interessante, sabe por que 10? Alguns dizem, pastor, por que 10? Por que 10? Você já pensou dos números ordinários? Vamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os números ordinários. Eles são os primeiros 10 algarismos de toda a cadeia infinita numérica. Mas você compreende que você pode pensar no número mais alto do universo que você pensar. Com esses 10, eu escrevo ele. Você está pegando? Não é para qualquer um pegar, não. Essa mensagem do dízimo não é para qualquer um. Com esses 10 primeiros eu escrevo qualquer número. Por isso que no 10 está tudo. Porque como botar toda a riqueza das pirâmides, com toda a riqueza de Faraó em 10 jumentos? Impossível. Mas Deus entende que nos primeiros 10 está tudo. Aí ele manda 10 jumentos carregados de cereais, pão e provisão para o seu pai. José manda para o seu pai 10 jumentos carregados. Vai pegando, dízimo. Agora vira mais um. Despediu os irmãos. E olha esse conselho de José. Não contenda pelo caminho. Você consegue pegar, é só para os inteligentes. Essa mensagem do dízimo, cara, aquele que carrega o dízimo, não é para contender,
Não é para você chegar e ficar, mas você faz assim, eu faço assim, vamos chegar a uma conclusão. Eu não concordo com como você faz, eu acho que é como eu faço. Eu não concordo com você, eu concordo com você. O dízimo não é para isso. Olha o que José, o representante de Jesus, o tipo de Jesus diz: levem o dízimo e não contendam com ninguém. Quem quiser fazer, faz. Você pega, eu volto a dizer, esquece Bill Gates, esquece. Se você quer falar de alguém rico, fale de pessoas sólidas que deixaram empresas seculares, que depois de 250 anos, a Colgate ainda é uma das maiores empresas do mundo. A Quaker, Rockefeller, ainda são os maiores do mundo, que passaram por guerras mundiais e não faliram, porque estão fundamentadas em algo sobrenatural. Mas veja, agora pula para o 26, que a gente já acabou, ó. E lhe disseram, chegaram lá em Jacó, com os 10 jumentos carregados de riqueza. Imagina comigo, chegaram com os 10 jumentos, aí disseram, pai, José não morreu, ele está vivo. Jacó acreditava que ele tinha morrido, os filhos tinham trazido a capa dele melada de sangue. Então, os filhos chegaram agora e disseram, pai, era tudo mentira, ele está vivo, e ele é governador de toda a terra. E com isso o coração dele ficou como que parado, sem palpitar. E Jacó não acreditou. Está lendo? Vira mais um. Porém, quando eles contaram a ele todas as palavras que José falara, agora pega isso. E vendo Jacó, seu pai, os carros. Espera aí, quantos carros eram? 10. Você está entendendo que quando Jacó, que faz o papel de Deus, o pai, viu o dízimo, os 10, reviveu-lhe o espírito. Agora eu quero que você preste atenção que ele aqui está sendo chamado de Jacó. Essa palavra significa traiçoeiro, trapaceiro, enganador. Você está vendo que ele está sendo chamado de Jacó? Mas é um absurdo, porque aquele já é velhinho, ele já tinha passado pelo processo no rio Jaboque, onde ele tinha sido mudado o nome dele para Israel. Ele ainda está sendo chamado de Jacó. Jacó não acredita, mas nesse momento que ele viu o dízimo, ele reviveu o coração. Agora vira mais um. E disse Israel, opa, mudou o nome. Consegue entender? Que Jacó não acreditava, mas quando ele viu o dízimo e o espírito reviveu, Deus viu nele a nova criatura, Israel. E olha o que ele diz: meu filho está vivo. Você consegue entender que quando o pai viu o dízimo, isso testificou que o filho vive? Muito legal, porque todos teimam comigo, mas só os inteligentes. Volta lá, Hebreus 7:8. Aqui são homens mortais que recebem, mas hoje na nova aliança na igreja, são aqueles que testificam que o Filho vive. Cada vez que você traz o seu dízimo, você declara no mundo espiritual, Jesus vive. Cada vez que você traz o seu dízimo, você declara no mundo espiritual, Jesus vive em mim. Porque o homem natural não consegue dar, ele é avarento, ele é ladrão, ele é mesquinho, ele é derrotado, o coração dele é treinado para a avareza. Mas o homem renascido, a nova criatura, ele vive Jesus, e Jesus é doador. Jesus vive, Jesus vive. E todo momento da minha vida, eu declaro, Jesus vive, entregando a primeira parte de tudo que Deus me dá ao Senhor. De tudo, eu disse de tudo. Pastor, Abraão deu de tudo. Abraão deu de tudo. Vamos terminar? Vem, pastor Lucas, assume aqui. Bota aqui para mim, Gênesis 14, verso 20, vai. Diz assim, ó. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou os adversários na tua mão. E de tudo deu dízimo a Abraão. Agora veja, de tudo. Peraí, mas ele gastou dinheiro para viajar até Hebrom.
Ele gastou dinheiro para levar 318 homens para lá. Ele gastou dinheiro para voltar. Então ele teria que calcular, peraí, o meu custo foi tanto, deixa eu tirar tanto, aí eu só vou dar aqui, peraí, 9 fora, 9 nada. Não. A Bíblia diz que ele pegou tudo e disse: aquele que me trouxe até aqui me leva até o fim. Ele é poderoso para me abençoar, abrir as janelas dos céus sobre minha vida. E lembre-se, não é só ter dinheiro, é ter uma família estruturada, é ter um ministério explodindo, é ter paz no coração, é ter certeza do teu propósito, é estar vivo e dizer que Jesus vive a cada dia, a cada centavo que entra na tua conta. Diga aleluia para isso. Você pode dar um aplauso bem forte a Deus? Dê um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Agora sim, quem quiser ir fazer o seu dízimo, ou quem quiser fazer uma oferta sobrenatural, vai lá tem as maquininhas. Ou então bota aqui o Pix da igreja, mas pega lá o cartãozinho, bota lá o valor, põe dentro, não precisa pôr o nome não, e traz. Eu quero apertar tua mão, eu quero que hoje você declare aqui nesse altar: Jesus vive na minha vida. Eu quero que você venha aqui declarar com atitude: Jesus vive na minha vida. Vamos lá, preparem seus dízimos, preparem suas ofertas, em nome de Jesus. Traz o seu dízimo com alegria, agradecendo, declarando que Jesus